Olá a todos! Damos início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo de Itapetininga. Nossa equipe é composta por mim, Ana Paula, e pelos colegas Danilo, Gustavo, Maria Daiane, Pedro, Gabriel, Rafael, Renato e Samuel. Investigamos o tema Gargalos na Manufatura das Médias Empresas, padronização para obtenção de ISO, sob a orientação do professor Bruno Marques. Esse processo aplica conceitos teóricos diretamente à resolução dos problemas reais da gestão industrial. Nossa premissa central analisa o fato de que o crescimento acelerado de uma média empresa raramente é acompanhada pela maturidade de seus processos. Muitas organizações tentam operar em larga escala, mantendo métodos empíricos e informais. Esse descompasso gera instabilidade crônica, alta variabilidade e gargalos que limitam a produtividade. Validamos aqui a padronização operacional, integrando os preceitos da teoria das restrições e do Lean Management aos requisitos de ISO 9001-2015 como mecanismo fundamental para estabilizar o fluxo produtivo. O cenário industrial contemporâneo exige máxima eficiência operacional e conformidade normativa. A concorrência global reduziu drasticamente a margem para desperdícios, impondo pressões severas por redução de custo e previsibilidade nos prazos de entrega. Diante disso, assegurar a estabilidade no chão de fábrica deixou de ser um diferencial e tornou-se uma necessidade estratégica de sobrevivência para as médias empresas, que enfrentam mercados rigorosos e intolerantes ao amadorismo gerencial. Olá a todos, me chamo Danilo Holtz Urias. Direcionamos nossa análise para as médias empresas por seu papel vital como fornecedoras estratégicas em cadeias de suprimentos complexas. Todavia, esse porte enfrenta um desafio de transição único. Superou a informalidade das microempresas, mas ainda não possui a estrutura e o capital das grandes corporações. É frequente que experimentem saltos rápidos de demanda enquanto seus métodos de gestão permanecem defasados, operando no limite de sua capacidade. Esse descompasso gera as chamadas dores do crescimento, práticas baseadas no improviso, que funcionavam em pequena escala, tornando-se obsoletas e caóticas quando o volume produtivo se multiplica. O reflexo imediato é a perda de controle sobre os fluxos, o aumento da variabilidade e o surgimento de ineficiências. O modelo de microgerenciamento centralizado falha, e a rotina passa a ser dominada por ações puramente reativas, comprometendo o planejamento de longo prazo. A manifestação mais crítica dessas deficiências ocorre na formação de gargalos. Na engenharia de produção, gargalo é qualquer recurso cuja capacidade disponível é inferior à demanda requerida em um determinado intervalo de tempo. Segundo a teoria das restrições, o gargalo atua como o limitador absoluto do desempenho global, ditando o ritmo de faturamento da empresa. 1 minuto perdido na restrição equivale a 1 minuto perdido em toda a organização, gerando atrasos e estoque intermediários. Olá a todos, meu nome é Gustavo França. Dando sequência à fundamentação teórica exposta pelo Danilo, cumpre analisar os impactos financeiros diretos que os gargalos não gerenciados causam à performance da manufatura. A restrição atua como uma barreira ao fluxo de valor, reduzindo o throughput, ou seja, a taxa de geração de receita por meio das vendas. A retenção do fluxo provoca o aumento do work in process, o estoque intermediário, que mobiliza capital de giro e obstrui o espaço físico do chão de fábrica. Consequentemente, o tempo total de atravessamento do produto, o lead time, se estende de maneira descontrolada. Para mitigar os atrasos e cumprir os prazos acordados, a gestão frequentemente incorre em custos adicionais elevados, como hora extra, fretes expressos de emergência e retrabalhos.
fatores que elevam as despesas operacionais, corroem as margens de lucro e afetam a confiabilidade da empresa no mercado. Se investigarmos a causa raiz dessa instabilidade sistêmica, o diagnóstico aponta diretamente para a ausência crônica de padronização operacional. Na falta de procedimentos formalizados, os métodos de trabalho tornam-se dependentes da subjetividade individual. Isso significa que o mesmo processo é executado de maneiras distintas dependendo do operador ou do turno de trabalho, gerando uma alta variabilidade nos resultados. A organização passa a sofrer uma dependência vulnerável do conhecimento tácito que aquele que reside apenas na experiência dos colaboradores sêniores. Caso ocorra absenteísmo ou rotatividade desses profissionais, o fluxo produtivo é interrompido por falta de replicabilidade técnica. Essa variabilidade impede o correto planejamento e controle da produção, validando a máxima da engenharia de produção, de que é inviável otimizar um processo que não foi previamente estabilizado. Por esta razão, o objetivo teórico desse trabalho apoia-se na teoria das restrições de Eliyahu-Goldratt. A TOC postula que o ótimo global de uma organização não é o resultado da soma de ótimos locais. Buscar eficiência máxima de 100% em recursos não restritivos gera apenas superprodução e estoques nocivos. Em ambientes industriais desprovidos de padrões, enfrentamos o fenômeno do gargalo dinâmico, onde a restrição migra constantemente entre diferentes postos de trabalho sem previsibilidade, tornando a gestão ineficaz. A engenharia de produção demonstra que o controle gerencial e a previsibilidade dependem da ancoragem dos processos por meio de padrões operacionais rígidos, permitindo concentrar os esforços de melhoria e os investimentos exatamente aonde haverá o maior retorno sistêmico, que é na proteção da recessão dominante. Olá a todos, eu sou a Daiane. Para estruturar uma solução robusta, associamos a TOC aos preceitos do Lean Manufacturing. Enquanto a TOC foca na restrição que dita o ritmo Lean, fornece as ferramentas para identificar e eliminar continuamente as atividades que geram custos e não agregam valor ao cliente. Os desperdícios ou muda. Atuamos no combate à superprodução de tempos de espera, movimentações, desperdícios e defeitos, permitindo que a média empresa opere com maior eficiência e consistência. O núcleo estrutural da manufatura enxuta baseia-se num trabalho padronizado. Ressalta que padronizar não visa engessar a operação, mas estabelecer o registro formal do método mais eficiente e seguro conhecido para executar uma atividade hoje. O padrão assegura a repetibilidade dos tempos e ciclo e minimiza decisões ambíguas do operador, mitigando erros. Conforme estabelecido por Taiwan, o padrão é pré-requisito indispensável para a melhoria contínua, impedindo o retrocesso do processo. Encontramos aqui a perfeita convergência entre a engenharia operacional e as diretrizes da norma NBR ISO 9001-2015. A certificação ISO não é um emaranhado burocrático, mas um framework estratégico de governança industrial. A norma exige que a organização comprove o controle sistemático e a rastreabilidade de seus processos por meio de informação documentada útil. Para a média empresa, a conformidade com a ISO 9001 é um requisito obrigatório para a inserção em mercado B2B competitivos. Olá a todos, meu nome é Pedro Gabriel. Um dos pilares da ISO 9001 é a mentalidade de risco, que exige uma abordagem preventiva, mapeando e tratando ameaças antes que impactem a conformidade do produto. Sob a perspectiva da nossa pesquisa, manter um gargalo instável ou operar postos críticos sem padronização configuram riscos operacionais de alta severidade. A padronização apresenta-se como um elo integrador, convertendo a incerteza estatística em controle operacional mitigador de riscos. Alinhados a essa necessidade, delimitamos os objetivos do estudo. O objetivo geral consistiu em analisar a formação de gargalos em médias empresas e validar a padronização como mecanismo de estabilização do fluxo e atendimento normativo. Como objetivos específicos, definimos a identificação das restrições físicas dominantes na fábrica, a avaliação crítica da documentação técnica pré-existente e a demonstração de como a formalização das rotinas reduz a variabilidade, convertendo eficiência em vantagem competitiva. Para conferir rigor acadêmico às análises, estruturamos uma metodologia fundamentada,
Esta pesquisa é aplicada, qualitativa, exploratória e descritiva. O procedimento adotado foi o estudo de caso, conduzido em uma indústria real de médio porte. O estudo de caso é ideal para investigar fenômenos complexos inseridos em seus contextos reais, onde as fronteiras entre o objeto e o ambiente não são nítidas. O escopo concentrou-se nas linhas de produção de maior relevância operacional e financeira. Olá a todos, eu sou Rafael Vieira. Na fase de coleta de dados de campo para o diagnóstico da organização, aplicamos o método da triangulação de evidências para assegurar a confiabilidade científica dos dados coletados, cruzando 3 fontes distintas. Realizamos análise documental de ordens de fabricação históricas e indicadores de desempenho. Conduzimos entrevistas estruturadas com operadores e supervisores para mapear as rotinas vigentes e realizamos o procedimento do Gemba Walk, que consiste na observação direta e sistemática do próprio local onde o valor é gerado. Passamos períodos contínuos acompanhando as operações no chão de fábrica, mensurando as variações de métodos entre turnos, cronometrando os tempos de setup e identificando as interrupções latentes no fluxo produtivo. Essa abordagem permitiu confrontar a prática operacional real com os requisitos formais da ISO 9001. Durante o processo de diagnóstico, mapeamos lacunas críticas de controle gerencial. A primeira delas evidenciou o descumprimento do requisito 715 da norma ISO 9001, relativo ao controle de recursos de monitoramento e medição. Identificou-se que a organização utilizava instrumentos de medição dimensional essenciais no controle de qualidade sem registro de calibração periódica ou rastreabilidade a órgãos oficiais. Sob a ótica da engenharia, essa falha introduz incertezas técnicas nas medições, gerando o risco de liberação de lotes de produto fora de especificação, além de constituir uma não conformidade grave em processos de auditoria. Como ação mitigadora, estruturamos uma folha de verificação digital para controle de calibração integrada ao plano de manutenção preventiva, restabelecendo a confiabilidade técnica nas medições. O segundo gap crítico detectado localizou-se no setor de conformação de materiais, especificamente na atividade do setup de maquinário, que envolve a troca de ferramentas e moldes. Constatou-se uma variação excessiva no tempo de execução dessa tarefa, flutuando entre 40 e 90 minutos, dependendo estritamente do nível de experiência do operador escalado. Essa instabilidade inviabilizava a previsibilidade do sequenciamento de produção pelo PCP, configurando uma restrição de métodos ou gargalo móvel. Para solucionar essa ineficiência, desenvolvemos, em conjunto com a equipe técnica, um procedimento operacional padrão, visual baseado na técnica de SMED, Single Minute Exchange of Die. Padronizamos o fluxo de atividades internas e externas e organizamos o ferramental necessário, estabilizando o tempo de setup em níveis previsíveis e replicáveis por qualquer operador treinado. Olá a todos, eu sou a Renata Bertolai Rodrigues. Avaliamos os riscos estratégicos alinhados ao requisito 6.1 da ISO 9001 e detectamos que a organização apresentava uma vulnerabilidade crítica, a dependência de um fornecedor exclusivo para sua matéria-prima principal. Falhas logísticas ou financeiras deste parceiro parariam a manufatura imediatamente. Para mitigar esse risco de desabastecimento, estruturamos uma estratégia para homologação de novos fornecedores, convertendo uma ameaça em oportunidade de governança. No escopo das melhorias de fluxo, propusemos a reestruturação do controle de qualidade com base no conceito Lean do Jidoka, ou qualidade na fonte. O modelo antigo realizava a inspeção de forma reativa, apenas na expedição, gerando elevados índices de retrabalho sobre o recurso gargalo. Alteramos essa dinâmica ao capacitar os operadores
para realizarem o autocontrole em tempo real. Qualquer desvio é corrigido na origem e a inspeção final reduziu-se a uma auditoria amostral, encurtando o lead time. Outro desafio que afeta a estabilidade é a concentração de conhecimento crítico em indivíduos específicos, o que definimos como o gargalo do conhecimento concentrado. Ocorre quando as rotinas operacionais complexas de uma máquina restritiva dependem unicamente da retenção empírica de um colaborador veterano. Olá a todos, meu nome é Samuel Santos e conduzo esta apresentação para as conclusões finais. Para assegurar a viabilidade e a perenidade das intervenções, estruturamos o plano de implementação por meio da matriz 5W2H. Mapeamos cada ação proposta, definindo responsáveis, prazos, métodos e custos operacionais. O cronograma contemplou desde o diagnóstico de gaps até as auditorias internas de verificação do sistema. O 5W2H garantiu o direcionamento correto de recursos e o engajamento das equipes. Na engenharia de produção, a validação das melhorias consolida-se através de indicadores quantitativos. Os resultados pós-implementação demonstraram uma redução drástica na variabilidade operacional. No recurso identificado como a restrição física dominante, a disponibilidade operacional saltou de 70% para 95% após a padronização do setup e da manutenção preventiva. Esse ganho de 25% de capacidade foi obtido sem investimentos em novos equipamentos, provando a eficiência do método. Concluímos que os gargalos crônicos na manufatura das médias empresas são reflexos de uma gestão empírica e carente de processos formalizados. A padronização não engessa a operação. Ela elimina a variabilidade prejudicial, profissionaliza a manufatura e constrói a base necessária para o crescimento sustentável. A norma ISO 9001 de 2015 atua como um indutor de maturidade organizacional quando incorporada à rotina fabril. Agradecemos à Univesp e ao nosso orientador Bruno Marques. Muito obrigado pela atenção.